Vou continuar um sermão que eu preguei há 2 sábados atrás. Vamos retomar algumas ideias anteriores e num determinado momento nós vamos sair numa outra direção, tentando explicar uma coisa que nós lemos e estudamos naquele sermão de 2 sábados atrás. Vamos começar abrindo a Bíblia e analisando uma das parábolas que Jesus nos conta no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Vamos ler os versos a partir do 1º. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 1 em diante. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para um banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para entendermos corretamente esta parábola, nós temos que ter em mente que ela é uma parábola. Nem todas as parábolas têm equivalência com a realidade. Esta tem. A maioria delas tem. Essa também tem. Algumas parábolas são bem fictícias, bem parabólicas mesmo, né? Esta tem muita equivalência com a realidade. Esta equivalência com a realidade faz com que corramos o risco de interpretá-la literalmente. E por ser uma parábola, ela não deve ser interpretada literalmente. Não deve ser entendida. Nós temos que buscar na parábola a lição por detrás dos elementos da parábola. Tenham estes elementos equivalência com a realidade ou não. Isto é muito, muito, muito importante. Há muita gente colocando na boca de Jesus o que ele não disse, porque interpreta parábolas como se fossem narrativas históricas, literais. Vamos tentar entender algumas coisas. Primeira ideia, primeira lição. Quem está fazendo a festa é um rei. Quem está casando é seu filho. Portanto, não é uma festa qualquer.
E Jesus disse que o reino dos céus era semelhante a esse evento aqui. Uma festa importante, um banquete que um rei está dando para o casamento do seu filho, e ele convidou as pessoas para irem ao casamento. Um casamento dessa magnitude, ou para um casamento dessa magnitude, não se convida qualquer pessoa. Então, os convidados foram escolhidos a dedo, convidados, pessoas importantes, relevantes na sociedade, na cultura do relacionamento real. Primeira ideia: quem está fazendo o casamento é um rei. A festa é importante, o casamento é importante. Segunda ideia, ele convida pessoas distintas, escolhidas a dedo, para participarem do banquete do casamento do seu filho, do príncipe. Terceira ideia que nós encontramos na parábola: os convidados receberam o convite, mas não foram ao casamento. Eles receberam o convite. E o rei insistiu com eles, enviando seus servos para que eles viessem ao casamento, porque o banquete já estava preparado. Mas eles se recusaram a ir. Não foram. Esta é uma ideia tremenda. Pessoas honradas recusaram o convite. Normalmente, quando pessoas ilustres são convidadas para um determinado evento e por circunstâncias não podem ir, o que costumam fazer? Enviam um representante, porque é deselegante você receber um convite e recusar. Nem isso fizeram. Não foram. Os servos vieram com a notícia e o rei insistiu, enviando outros servos. Nós percebemos um rei desesperado, insistindo para que pessoas ilustres que receberam o convite participem do banquete do casamento do seu filho. Normalmente, para um banquete desse, há gente doida por um convite. E às vezes fazem de tudo para participar de um banquete, de uma festa dessa. Estes foram convidados e recusaram. O rei reforça o convite e eles recusam. E recusam por quê? Porque estão preocupados consigo mesmos, com seus negócios, com seus trabalhos, envolvidos com as suas atividades comuns. Então o rei, alguns deles inclusive, como o rei insistiu muito com eles, acabou batendo nos servos, judiando dos servos que insistiram para que fossem na festa. O rei, diz aqui a Bíblia, que fica irado, furioso e dá um jeito naqueles indivíduos. Sabe que a aplicação primária desta parábola é para o povo judeu, sabia? Aqui, ó, até esse pedaço aqui, é a aplicação primária para o povo judeu. Os servos do rei são os profetas que foram enviados, insistindo para que eles aceitassem o convite do casamento do Filho de Deus. Mas eles recusaram matar os céus, e por isso a cidade de Jerusalém foi destruída, tudo foi destruído. A aplicação primária dessa parábola é para os judeus. Agora, como a festa estava pronta e o rei quer ter pessoas na festa, ele manda os seus servos sair, então convide todo mundo. Vamos esquecer as pessoas ilustres, vamos esquecer quem tem direito, convide todo mundo, saiam pelas ruas. E ele saiu pelas ruas, e estas pessoas aceitaram o convite. Os pobres, os aleijados, os mancos, os doentes, dizem outras versões. Quem não era digno, os indignos. E como eram indignos e não podiam vir à festa porque não tinham roupa, o rei deu roupa para irem à festa. E a sala do banquete ficou cheia desse tipo de gente. Assim é o reino de Deus.
Por isso diz a Bíblia que o Evangelho de Jesus Cristo, uma das características do Messias, ele pregaria o Evangelho a quem? Aos pobres. E eles aceitariam. E quando Jesus veio a essa terra, os ricos de Belém, os ricos de Jerusalém, não o receberam, não o aceitaram. Nem sabiam que ele havia nascido. Mas os pobres pastores de Belém estavam suscetíveis às mensagens e foram adorar o Messias. Os ricos pagãos do Oriente é que trouxeram presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. O seu povo não percebeu que o rei nascia, mas os pagãos perceberam. Por isso Jesus veio pregar o Evangelho aos pobres, e eles aceitaram. Ricos também aceitaram, mas não muitos, mas aceitaram. Levi, Mateus, Zaqueu, José de Arimateia, Nicodemos, são nomes de pessoas ricas da cultura, da nata política e religiosa de Jerusalém, que aceitaram Jesus e a pregação de Jesus e se tornaram uma bênção para a igreja. O Espírito de profecia diz que estes homens subsidiaram financeiramente a pregação do Evangelho pelos apóstolos no início da igreja, na igreja cristã primitiva. Foram estes homens: José de Arimateia, Nicodemos, Levi, Mateus. Estes homens subsidiaram, patrocinaram a pregação do Evangelho com o dinheiro que tinham, com a riqueza que tinham. Mas um homem rico, jovem rico, um dia chegou para Jesus, e Jesus mandou que ele desfizesse de toda a sua riqueza, porque ele amava a sua riqueza. A riqueza era um problema para ele, e ele saiu triste. E aí tem aquela frase histórica que Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E há muita discussão teológica em cima desse camelo e dessa agulha, porque tem gente que acha que não é um camelo, tem gente que não acha que é uma agulha, tem gente que acha que esse camelo era um fio muito grosso, que não passava na agulha. Mas eu acho, e não tenho dúvidas, de que Jesus queria mostrar o absurdo das coisas, a impossibilidade de algumas coisas. E o contraste realmente é muito gritante: um camelo para um buraco de uma agulha. E aí os discípulos falaram assim: ó Senhor, quem vai entrar no reino dos céus? E Jesus falou: para Deus não existe impossibilidades. O problema é quem é? É o ser humano. O convite foi feito, Deus fez o convite: o seu filho vai casar, há um banquete preparado, venham, venham. Eles não quiseram. Jesus: então vamos fazer o seguinte, vamos encher essa casa de banquete, vamos encher de gente que não merece estar aqui, de pobre, de aleijado, de gente manca, de gente que não importa. Vamos dar roupa para esse povo, vamos dar banho nesse povo, vamos trazer todo mundo para cá. E encheu a sala do banquete. E aí o rei foi receber as pessoas, o anfitrião do banquete. E de repente chega e encontra o indivíduo, e o cara está sem a roupa nupcial. Isso eu já falei 2 sábados atrás. Estamos recordando, agora eu estou amassando mais aqui a ideia. E ele falou: você não pode ficar aqui. Cadê a sua roupa? Que homem duro, né? Para a nossa cabeça existencialista, pós-modernista, nós somos todos jeitosos, queremos sempre dar um jeitinho nas coisas, né? Porque queremos ser bonzinhos assim, papapá, né? Sempre queremos colocar paninho quente, né? Esse é o problema da nossa cultura hoje. Os paninhos quentes que a gente vai colocando. Isso acontece na política, na educação, na família. Sempre paninho quente, né? Tadinho, coitadinho dele. Não, homem, chegou você, meu filho, o negócio é o seguinte: eu mandei a roupa para você, você não quis. Há uma lição aqui, a lição de um rei amoroso, a lição de um rei que insiste, a lição de um povo que rejeita, a lição de um povo que recusa, a lição de gente que não merece que aceita, a lição de um rei que dá a roupa para quem não tem e que oferece um banquete para quem não tem e quem não merece. Aqui há a lição do juízo investigativo.
O rei sai examinando as pessoas, verificando os convidados que receberam o convite. E descobre um que não merece estar ali. E ele é lançado nas trevas exteriores. E Jesus termina a narrativa dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que não são escolhidos? Na parábola tem a razão. Por quê? Porque não vestiu a roupa. Desobediência, desconsideração, atrevimento, fez o que dava na cabeça, não se submeteu e não vestiu a roupa, fez o que queria. Me veio à mente agora, eu acho que é Isaías, se não me engano, capítulo 4, não precisamos ir lá, mas lá em Isaías tem uma figura de linguagem que diz assim, que naquele tempo, naquele dia, tem um contexto lá de Isaías: 7 mulheres lançarão mão de um homem e dirão assim: nós vestiremos as nossas roupas, comeremos a nossa comida, isto é, não se preocupe conosco, a gente dá um jeito, a gente vai vestir a nossa roupa, a gente vai cuidar de nós mesmos, a gente vai comer a nossa comida, nós só queremos o teu nome, para que o teu nome encubra a nossa vergonha. Então isso é um tipo de gente que quer o nome de cristão, quer o nome de Jesus, mas não quer comprometer-se com Jesus, não quer compromisso com Jesus. Então eles querem o nome de Cristo, os benefícios de Cristo, mas eles não querem vestir a roupa de Cristo, não querem comer a comida de Cristo, querem fazer as coisas do jeito deles. E não dá certo. Por isso muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aceitaram o convite, vieram à festa, mas não querem se submeter às regras da festa. E aí não serão escolhidos. Tendo isto em mente, seria bom darmos uma lidinha aqui, ó. Veja capítulo 21, já que estamos aí em Mateus, capítulo 21, verso 31. Podemos ler do 28 para ter uma ideia geral. É bem aí na mesma página de Mateus 21. Capítulo 21, verso 28. O que acham? Jesus faz essa pergunta. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar-lhes o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. O que fez a diferença na vida dessas pessoas, dos ladrões, dos publicanos, dos pecadores, das prostitutas, que fez a diferença? Eles creram. E foi isso que mudou a vida deles, a história deles. E aqueles outros que diziam que criam, de fato não creram. Porque não agiram, não obedeceram e não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Agora vamos a Apocalipse 19. Há 2 sábados atrás eu preguei sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Vocês conseguem lembrar das 7 bem-aventuranças? Vamos ver se eu consigo lembrar. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Qual é a primeira bem-aventurança do Apocalipse? Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que fazem 3 coisas: leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Por quê? Porque o fim está próximo. A segunda bem-aventurança, capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por quê? Porque vão descansar de seus trabalhos, de suas fadigas, e as obras que eles praticaram os acompanharão enquanto viverem. Terceira bem-aventurança está no capítulo 16, no contexto das pragas. Capítulo 16, verso 15, Jesus diz assim: eis que venho como ladrão, venho logo depressa como ladrão.
Feliz, bem-aventurado, aquele que vigia e conserva consigo o quê? As suas vestes. Por quê? Para quê? Guarda as vestes para quê? Para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Feliz aquele que guarda as suas vestes. As vestes que recebeu no dia que aceitou Jesus. As vestes da justiça de Cristo dada a quem não merece. As vestes para as bodas do Cordeiro. Feliz aquele que guarda as vestes, porque não vai andar nu e não vai passar vergonha. Quarta bem-aventurança, 19. Ou bem-aventurança, eu gosto de pensar na ideia aqui, camarada de sorte. 19, verso 9. O anjo me disse: escreve, felizes os convidados para a boda do casamento do Cordeiro. Felizes aqueles que foram convidados para a festa das bodas do Cordeiro. Quem foi convidado nessa terra para a festa das bodas do Cordeiro? Quem? Todos. Todos foram. Felizes vocês, seres humanos pecadores, porque vocês receberam um convite do Rei do Universo para participar do banquete do casamento do seu filho. Vocês são gente de sorte. Mas que gente de sorte que são vocês. Quinta bem-aventurança está no capítulo 21. É isso? Isso, 20 verso 6. Felizes aqueles que participam do quê? Da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder nem autoridade. Felizes os mortos que morreram no Senhor, porque eles vão ressuscitar na primeira ressurreição. Por isso são felizes e bem-aventurados. 22, 7. A quinta bem-aventurança. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. A primeira bem-aventurança trata do quê? Feliz aqueles que leem, ouvem e guardam. Aqui, ó, guarda. Feliz aquele que guarda, porque o tempo está próximo. Eu venho logo. O negócio é guardar, guardar. Aí depois a última bem-aventurança, verso 14. Felizes os que lavam o quê? As suas vestes. E assim têm o direito do quê, irmãos? Da árvore da vida. E podem, por causa disso, porque lavaram as suas vestes. Lavaram aonde? No sangue do Cordeiro. Eu gosto daquela versão antiga, né? A revista e corrigida antiga que diz: felizes aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. No sangue do Cordeiro. Tem o direito à árvore da vida. Quando o ser humano pecou lá no Éden, qual foi a primeira providência que Deus tomou depois que cobriu-os e expulsou-os? O que foi que Deus fez? Colocou o querubim para impedir o caminho da árvore da vida. Qual era o plano do diabo? Que o ser humano pecasse e comesse do fruto da árvore da vida e por isso perpetuasse a vida no estado de pecado. Deus tomou uma providência, bloqueou o caminho da árvore da vida. E aí a promessa de Deus, lá numa das 7 igrejas: o vencedor dar-lhe-ei o direito de comer do quê? Da árvore da vida. E aqui, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, porque terão o direito de comer da árvore da vida. Poderão entrar de novo pelas portas da Nova Jerusalém. Vamos pensar um pouquinho na árvore da vida. Só um pouquinho aqui. A árvore da vida, João viu a árvore da vida. Lá na Nova Jerusalém. Do trono de Deus sai um rio. Um rio do quê, irmãos? De água da vida. Um rio de água da vida. Puro como cristal. Rio de água da vida. Eu quero mergulhar nesse rio. Você também não quer? Eu quero mergulhar nesse rio. Deve ser demais. Não é maravilhoso você mergulhar num rio de água limpinha? Olha o contraste com o Tietê, né? Que contraste! Rio de água da vida, irmãos. Limpo como cristal. Sai da onde, irmãos? Do trono de Deus. A fonte do trono de Deus. E aí João viu, ele viu a árvore da vida. Um tronco da árvore está de um lado do rio e outro tronco no outro lado. E a árvore se une em cima. E uma coisa que chamou a atenção de João. 2 coisas. As
folhas dessa árvore são comestíveis. E elas curam as nações. Elas nutrem. Curar não no sentido de curar, como nós entendemos hoje. Cura de manter, de manutenção. As folhas são comestíveis. E ele viu que essa árvore dava quantos frutos? 12 frutos, um a cada mês. Um mês um fruto, outro mês outro fruto, outro mês outro fruto. Eu fico imaginando, um mês maçã, outro mês pera, outro mês kiwi, né? Outro mês melancia, já pensou, irmão? Aquele negócio grande, enorme. Outro mês, eu não sei, as frutas serão talvez diferentes das nossas. Veja aqui, o cacho de uva de Canaã, 2 homens tinham que carregar nas costas. Tadinha da nossa uva, né? Eu como umas uvinhas pequenininhas, que o homem modificou, nem semente mais tem. Aquelas coisinhas pequenininhas, gostosinhas, mas pequenininha. Um cacho de uva de Canaã, 2 homens para carregar. Cada bago de uva, acho que era uma laranja. Era um negócio, cara. Uma coisa mais linda. Em Canaã, agora você imagina, na nova terra, a gente não tem ideia. Irmão, me diga uma coisa. Rejeitar um convite para essa terra, pelo amor de Deus, não dá para ficar fora dessa. Ficar com essas quirerazinhas aí que o diabo oferece para nós. Mas vamos voltar aqui. Bem-aventurados. Veja que interessante que essas bem-aventuranças, elas se conectam. Bem-aventurados aqueles que guardam as vestes, bem-aventurados os que lavam as vestes. Bem-aventurados os que receberam o convite para o casamento. Bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Bem-aventurados os que ressuscitam na primeira ressurreição. Porque mesmo que morramos, não importa, não tem problema. Se morrermos no Senhor, estamos com a vida eterna garantida. Vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Mas aí, lendo isso aqui, vem uma pergunta à minha cabeça. Uma coisa que eu sei. Que vestes são estas? A resposta é a justiça de Cristo. Ok, está certo, a justiça de Cristo. Mas é muito subjetivo, não é? A justiça de Cristo. Que vê? A justiça de Cristo. Mas o que é a justiça de Cristo? Aí eu fiquei pensando. Aí alguém falou, justiça de Cristo é a justiça de Cristo. Quando a gente pensa em justiça em termos humanos, justiça está ligado com o quê? Com a lei, com aquilo que é justo. Justiça está ligado com o quê? Com ações, com atitudes. E aí foi que eu percebi uma coisa que está aqui no Apocalipse, no capítulo 19. Veja que interessante. No capítulo 19, se vocês prestam atenção, o capítulo 19 do Apocalipse, ele vem na sequência do 18. No 18, porque no 17 aparece a besta, aquela mulher, no capítulo 18 é a queda da Babilônia, a destruição completa da Babilônia, certo? Acabou Babilônia, aquele poder que perseguia o povo de Deus, que matava o povo de Deus. E aí no capítulo 19, depois disso, diz o verso 1, eu ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, e essa grande multidão exclamava, aleluia, a salvação, a glória, o poder pertencem ao nosso Deus. E aí Deus é louvado, Deus é exaltado, Deus toma posse do seu reino, ali estão os 24 anciãos junto ao trono de Deus. E aí diz que Deus reina para todo sempre. E quando rendeu, compôs o aleluia famoso, né? Lá do Messias, que é a conclusão do oratório do Messias, ele conseguiu captar isso aqui do Apocalipse. Do louvor antifonal, por isso que o coral, ele responde às vozes, né? Lembram? O coral responde, né, às vozes. Deus reina para todo sempre. E aí, vem o verso 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória,
pois é chegada a hora do casamento do Cordeiro. Quem está falando isso, ó? Diz o verso 6, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E ele diz assim, regozijemo-nos, alegremo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Pronto, chegou a hora do casamento. O povo foi convidado, o povo que não merecia, recebeu vestes para ir lá, e bem-aventurado aqueles que guardam essas vestes, e bem-aventurado aqueles que lavam essas vestes, e bem-aventurado aqueles que receberam o convite, porque o convite chegou, o dia chegou, o casamento está aqui. E aí ele diz assim, para vestir-se foi-lhe dado o quê? Linho fino, brilhante e puro. E agora vem uma observação do profeta. O linho fino são o que, irmãos? Os atos justos dos santos. O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino são os atos justos dos santos. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos redime, nos recupera, nos salva pela sua graça, perdoa os nossos pecados, e Ele nos dá as vestes da justiça de Cristo, e Ele nos habilita a viver a integridade da vida cristã em Cristo Jesus. Por isso, bem-aventurados aqueles que guardam as suas vestes, e que lavam as suas vestes. Que vestes, irmãos? Lavam o seu caráter, lavam as suas atitudes, lavam a sua vida, lavam os seus desejos, as suas vontades, as suas ações. O coração, aliás, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio, disse Jesus. Mas quando eu estou em Cristo, Cristo em mim, Ele produz isso. Essa nova atitude, esse novo comportamento, essa nova maneira de ser, de agir, de proceder, são as vestes da justiça de Cristo. É o caráter de Cristo. É a obediência em Cristo. Não por mim. Eu até coloquei algumas coisas que eu achei interessante. Atos são atitudes e atitudes são ações. As ações revelam o caráter. Porque a boca fala, disse Jesus, do que o coração está cheio. Não são atitudes para sermos cristãos, mas são atitudes do ser cristão. Não atitudes para ser, mas atitudes do ser. Não é aquele lobo que veste uma pele de ovelha querendo ser ovelha. Não é aquele lobo que continua sendo lobo e que veste uma pelinha de ovelha para disfarçar. Não, não é isso, não é para ser ovelha. Mas é porque Deus nos transforma em ovelhas. Só que nós temos que manter esse estado de graça. Por isso o Apocalipse diz, bem-aventurados os que guardam as suas vestes. Os que mantêm, os que permanecem em Cristo. E aí se nós ligarmos lá com o que Jesus falou, ele diz assim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, fiquem em mim, não se desliguem de mim, sem mim nada podeis fazer, fiquem em mim, fiquem em mim, fiquem em mim. A luz não brilha para ser luz, a luz brilha porque é luz. Ela não brilha para ser luz, ela brilha porque é luz. Eu vou brilhar porque eu quero ser luz. Não, ela já é luz, então ela brilha porque a natureza da luz é brilhar. Um seguidor de Jesus não é bom para ser seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus é bom porque ele segue Jesus. Isso é muito simples. Só que Satanás, ele produz uma confusão nisso aí, e aí ele faz com que a gente se esforce para ser cristão por nossas próprias forças. Aí a gente não lê a Bíblia todo dia, não ora, não mantém comunhão com Jesus, mas tem a consciência de que devemos ser bons, e aí queremos produzir obras, atitudes, ações para ser bom, para ganhar a confiança de Deus, para bajular a Deus, para ver se Deus... Nada disso, irmãos. Os discípulos tinham essa ideia, né?
Senhor, esse homem é bom, por favor, ele é muito bom, ele construiu uma torre, caiu a torre, ele construiu aqui para nós, ele é um cara muito bom, Senhor, atende a ele, ele merece. Jesus falou, não tem valor algum. Nós somos bons, se há alguma bondade em nós, é porque Deus nos deu as vestes da justiça de Cristo. Deus nos deu pela graça. Ele cria em nós uma nova natureza, uma nova maneira de pensar, de ser e de agir. Só que isso é um processo, esse processo se chama na Bíblia o quê? Santificação, é uma vida, uma existência de aprendizagem com Cristo. E algumas pessoas, nesse processo, elas andam, elas sobem um degrau, sobem 2, às vezes sobem 3, desce 1, desce 2, aí sobe 1 de novo, desce 1, desce 2, e fica nesse ioiô. Umas ficam aqui, param aqui, não vão mais para frente, não prosseguem, Deus quer que a gente prossiga. Só que esta obra não é nossa. O meu papel é deixar que Cristo faça isso em mim. Uma vez por mês? Só no sábado quando a gente vem à igreja? Quando? Diariamente, é uma obra do dia a dia. Irmãos, experimentem permanecer em Cristo e você vai ver o que vai acontecer. Você vai descobrir, porque a nossa tendência é lutarmos contra o pecado. E cada vez que a gente lutar contra o pecado, a gente vai perder, não adianta, irmãos. A gente não consegue. O nosso papel é ficar ligado a Cristo, porque aí quem vai lutar contra o pecado? É Ele em nós. E aí o pecado não terá domínio mais sobre nós, como diz Paulo. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Então aquelas lutas interiores, aquelas coisas que nos atrapalhavam, eu estou em Cristo. Cristo vai fazer essa obra em mim. Para mim, isto é o Evangelho. Um Deus que convida você e eu para as bodas do casamento do seu filho. Como Ele sabe que nós somos todos esfarrapados, Ele mandou a roupa. Isto é, Ele investe em nós. Ele prepara a gente para ir para a festa do casamento. Como é que a gente vai chegar lá? Eu nunca me esqueço, acho que já falei isso para vocês, mas um colega uma vez, num determinado lugar do Brasil, recebeu um convite de uma família muito ilustre da igreja dele, que ia comemorar 15 anos de aniversário da filha, e esse aniversário ia ser um jantar à la francesa, e no jantar todos deveriam falar a língua francesa. Essa família convidou o pastor e a família, e junto com o convite, um tempo com bastante antecedência, deu para a família do pastor um convite, aliás, um curso gratuito de francês básico. É isso que Jesus fez. Ele nos convida para o casamento do seu filho. Mas como é que eu vou lá? Eu não sei comer. E como é que eu vou fazer com aquele monte de garfo, de talher e de taça? Imagina as taças que vai ter no banquete do céu. Como é que eu vou ser? Eu não sei me proceder, Então o que Deus faz? Ele dá o convite, e do convite faz o quê? A roupa, tudo, providencia tudo. Ele vai nos preparando para viver lá. E aí sabe o que o Espírito de Profecia diz? Sabe o que ele diz? Inspirado por Deus, a serva do Senhor diz que quando os remidos chegarem nos céus, eles não vão estranhar o estilo de vida do céu. Porque já se acostumaram onde? Aqui. Claro que as surpresas serão inefáveis, mas o estilo de vida, a maneira de ser, de viver, de estar lá, sabe? Lá não vai entrar ladrão, assassino, mentiroso, né? Mentiroso que fica mentindo aqui, não pode ir para lá. Então quem não mente, que venceu a mentira pela graça de Cristo, tá, etc., acostuma-se facilmente com a vida do céu. Maravilhas das maravilhas. Nosso Deus nos convida para o casamento do seu filho. E Ele nos dá a roupa. Vamos ler um texto ainda em Apocalipse, capítulo 7. Olha esse aqui. Lá atrás, no contexto dos 144 mil. Não vou entrar nos méritos de quem são, né? Mas aqui há uma coisa interessante nesse contexto. Apocalipse 7.
verso 13 e 14. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Coitado de João, o anjo perguntou para ele, né? Ele pensou: Senhor, eu não sei. O Senhor perguntou: tu sabes quem é? Eu não sei. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação. E agora vem: e lavaram as suas vestes, o seu caráter, a sua vida, as suas atitudes, as suas ações, as suas obras, sua maneira de ser, de pensar, de proceder, de agir. Lavaram as suas vestes. Lavaram aonde, irmãos? Alvejaram, vestes alvejadas, irmãos, alvejadas, com anil. Sabe o que é anil? Nem se usa mais, né? Anil. Minha mãe colocava anil, minha mãe fervia roupa para alvejar as roupas com anil. Ela usava pacholim, folhas de pacholim. Ela usava folhas de buzina, sabe buzina? Uma planta que dá umas flores brancas assim. Não é copo de leite, é buzina mesmo. Buzina, a gente conhecia por buzina lá em Santa Catarina. Ela pegava aquelas folhas, colocava dentro de um saco. Provavelmente aquelas folhas, ao serem fervidas, produzia alguma coisa ácida. E limpava a roupa, ela fervia aquilo com a roupa ficava branquinha. Limpa, alvejadas. Mas no sangue do Cordeiro, roupas alvejadas no sangue do Cordeiro. Uma grande multidão com vestes brancas. De onde vem, Senhor? De onde vêm esses? Estes são os que lavaram. E aí, vocês devem lembrar de uma música que tinha na igreja no passado, que o coral cantava assim: quem são estes de brancos vestidos? Aí os homens respondiam: de onde vêm e quem são? Aí as mulheres respondiam: estes são, acho que todo mundo junto, estes são os que lavaram no sangue de Jesus, suas vestes branquearam no sangue de Jesus. Aí repetia: quem são esses de brancos vestidos? Lembro dos corais lá de Santa Catarina, do coral de Lajeado Baixo, de alemães que vinha cantar, eles cantavam isso, e a gente gostava de ouvir isso, né? E a gente também cantava uma música naquela época da Nova Jerusalém, que a gente canta. Esses dias eu cantei para alguém falou: pastor, tinha isso na letra da música? Eu falei: tinha, né? Que dizia assim: lá não pagaremos impostos, de graça teremos um lar, né? Tem no Inário, mas eles tiraram essa frase, essa estrofe do imposto. Mas tem no Inário, né? Onde todos os redimidos só cantam hinos de louvor. Fala da nova cidade, a nova Jerusalém, das coisas que não haverá mais lá, né? Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí esse povo terá o direito de comer da árvore da vida que está na cidade de Deus. Entraremos pelas portas da cidade. Porta, irmãos, porta. Uma porta. Não é uma portinha, é uma porta. Uma porta de pérola. Uma porta de pérola. 12 portas tem na cidade. Uma rua de ouro. Como é que a gente vai entrar lá, né? Acho que vai entrar assim, né? Bobão, assim, né? Assim, querendo ver tudo, né? Abestalhado, como diz os nossos irmãos albertinos, né? Com a beleza da nova terra. Jesus convida você para o casamento dele com a igreja. O Pai convida para o casamento do Filho, para as bodas. Não rejeite, porque aqueles que rejeitarem o convite vão ser lançados fora no lago de fogo e enxofre e serão destruídos para todo sempre. Não perca esta glória eterna pelas picuinhas dessa terra, irmãos. Pelo sangue de Jesus não vale a pena. Tanta bobeirinha que existe aqui. Vocês viram essa semana aquela enxurrada que deu lá em Minas, que aquele monte de carro parecia brinquedo, que, sabe, de um estacionamento, acho que de uma faculdade, uma coisa assim. Aquilo parecia assim. Essas são as glórias humanas. Tudo isso tem seu valor.
não podemos nos apegar e trocar por isso as glórias de participar das bodas do casamento do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.